Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, queridos irmãos e irmãs, nós vamos ouvir o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Esse texto nos ajuda a perceber a importância de sempre professarmos a nossa fé. Vamos ouvir com atenção. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Esse trecho do Evangelho apresenta algumas coisas interessantes, próprias. Primeiro, é a profissão de fé de Pedro, diz o texto. Mas Jesus conversa com os discípulos, pergunta a eles: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos então dizem: olha, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, ou um dos profetas. E Jesus então pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Esta é a pergunta que vem para o nosso coração ainda hoje. Quem é Jesus Cristo para nós? Nós não podemos minimizar, fazer de conta que entendemos. Temos que aprofundar. Jesus Cristo, nosso Senhor, é Deus, feito homem, que veio a este mundo para nos libertar e nos salvar. Este mesmo Deus misericordioso, amoroso, cheio de carinho pela humanidade, ele propõe a nós um caminho novo. E o caminho novo, a primeira atitude diante desse caminho é o reconhecimento da sua presença. Jesus, neste trecho, quando escuta a palavra de Pedro, dizendo, Pedro diz com muita propriedade: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus declara a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. É Deus que revela em nós e para nós a sua presença, a sua certeza, a sua verdade. E nosso Senhor continua: por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Queridos irmãos e irmãs, por que é que nós procuramos atalhos? Se o Evangelho diz que em Pedro é que está o fundamento da fé, da unidade dos fiéis. É nele que Jesus colocou esta faculdade, esta capacidade, e ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. O Hades, na cultura judaica, era o lugar onde os mortos habitavam. A igreja de Cristo é viva, feita de homens e mulheres vivos, ressuscitados. E nós começamos a viver esta condição quando fomos batizados. Recebemos ali as sementes da vida eterna. E continua nosso Senhor: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então Pedro recebeu esse poder das chaves de ligar e desligar. E nós confiamos, cremos, porque
Isso aconteceu desde o princípio. Quando Pedro deixou de existir, a igreja escolheu um outro para ficar no seu lugar. E assim acontece sucessivamente até os dias de hoje, e continuará até o final dos tempos. Alguém ocupará o lugar de Pedro. E isso é para nós um ponto de fé. É uma certeza de fé. A igreja não é um grupo de pessoas, um grupo de amigos, uma associação. Não, ela foi fundada por Cristo e na pessoa do primeiro apóstolo, na pessoa de Pedro, colocou essa capacidade de continuar na história até o final dos tempos a sua missão, o seu anúncio da boa nova do reino. Que nós saibamos compreender isso, aprofundar, conhecer melhor e saber que na pessoa do Santo Padre, o Papa, hoje o Papa Leão XIV, está a pessoa de Pedro. E ele é o sucessor do apóstolo São Pedro, aquele que veio para confirmar os seus irmãos na fé, para ser a testemunha fiel. É nele que reside o ponto de unidade da igreja. Nele nós podemos ter a segurança de que a igreja caminha para Jesus Cristo, nosso Senhor.